Uma criança fica tentando empurrar algo maior do que ela, ou fica tentando pegar algo pesado para ela, pode ser que a sua criança esteja no período sensível do esforço máximo. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Antes que eu te explique o que é o período sensível do esforço máximo, primeiro eu preciso te explicar o que é um período sensível. Depois aí você vai conseguir entender o esforço máximo. E depois eu vou te contar como que você pode ajudar a criança nessa fase. Segundo Montessori, os períodos sensíveis são intervalos ao longo do desenvolvimento em que a criança está especialmente apta e se sente atraída por um determinado tipo de estímulo ou uma determinada tarefa. Nesses períodos, a criança se dedica exclusivamente e intensamente ao que lhe atrai a atenção, ou seja, os períodos sensíveis são aquelas janelas no desenvolvimento da criança em que a criança está mais apta, está mais preparada para fazer aquilo naquele período sensível, naquela faixa etária, naquele momento. E mais para frente ela vai fazer, mas naquele momento é o melhor momento para a criança aprender, porque é onde ela tem mais atenção, onde ela se dedica mais e onde ela já está preparada para fazer aquela tarefa, se dedicar àquele aprendizado daquele período sensível. Agora sim, você pode entender o que é o período sensível da força máxima. Maria Montessori diz que por volta de 1 ano e meio surge um novo fator importante para o desenvolvimento dos braços e dos pés, das pernas das crianças. É o desenvolvimento da força. A criança que se tornou ativa e hábil sente-se forte. Nesse período, em vez apenas da criança andar, ela quer dar grandes caminhadas e ela quer carregar coisas bastante pesadas para ela, para a idade dela, para o tamanho dela. Por exemplo, esse cone que é de borracha, tão levinho para nós, dá para segurar num dedinho, para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, se tiverem vários juntos, já é um peso considerável. A mão que aprendeu a agarrar as coisas agora está ávida para treinar, pegar pesos e levantar esses pesos e mover eles do seu lugar. E à medida que essa criança vai crescendo, ela vai procurando formas, maneiras, oportunidades para usar essa força, para treinar essa força, para ter essa habilidade em ação e desafiar a si mesma de forma construtiva. Então ela vai começar a querer carregar coisas, transportar, puxar, subir, tirar e colocar coisas de caixa, erguer, e tudo isso ela vai procurar fazer no seu esforço máximo, na sua força máxima, para tentar alcançar outros níveis, outras etapas de desenvolvimento quanto à sua independência motora. Além disso, ao que essa criança vai fazendo, conforme ela vai fazendo isso, exercendo essa força máxima, ela vai entendendo que ela tem capacidade para lidar com obstáculos, e isso é muito rico porque é uma informação que vai ficar na mente dessa criança e ela vai levar para as próximas etapas da sua vida, suas próximas faixas etárias. Então não é só uma questão de obstáculo físico como aqui, pegar algo e tentar levantar e levar para um lugar. É entender que os obstáculos na vida que vão aparecendo, ela vai entendendo que ela pode ultrapassar eles, que ela pode aprender a lidar com eles. E esse período sensível do esforço máximo é muito legal porque também não diz referência ao esforço físico, de pegar algo mais pesado do que ela, tentar subir em algum lugar que para ela é difícil dela conseguir subir lá. Mas também esse esforço máximo é também cognitivo, é intelectual, é de se esforçar ali para fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui com um material meu. Esse material aqui, que aqui dentro tem canudinhos e aqui dentro tem uma haste flexível. Então a criança vai fazer o esforço máximo dela para aprender a tirar isso daqui e também o seu esforço máximo, o seu empenho aqui, ó, até conseguir essa habilidade de encaixar. Aqui é só um exemplo que eu tô dando, mas pode ser qualquer outra atividade que ela esteja fazendo, manipulando. Ela vai se empenhar, se dedicar
para aquilo em um esforço máximo das suas capacidades para conseguir aprender a lidar com aquilo, conhecer aquilo, fazer aquela tarefa. E esse empenho para conseguir fazer essa tarefa é algo que a criança se entrega de coração, sem pensar no resultado, mas no processo, na maestria, no fazer, no ser um ser manipulando e entendendo algo. Então a questão não é conseguir, como eu demonstrei, tirar aquela haste ou encaixar aquela haste, mas é o processo daquilo, o fazer, a habilidade daquilo. Então muitas vezes a gente pega uma criança ali, que nem no exemplo do canudinho, tentando ir lá, o que a gente faz? A gente cata da mão da criança e faz para ela. Ó, é assim que faz. E a gente tirou essa oportunidade da criança nesse período sensível que é tão importante para ela. Ela por acaso pediu socorro, pediu ajuda? Ela estava ali se entregando naquilo. Então nem sempre o aprendizado vem da criança conseguir fazer aquilo que eu espero, como nesse exemplo, conseguir colocar essa haste flexível, esse limpador de cachimbo dentro do canudinho. Pode ser apenas o esforço, as maneiras que essa criança vai pensando, a forma como ela vai manipulando para conseguir fazer aquilo. E mesmo que ela não consiga encaixar um dentro do outro, ainda assim teve aprendizado. Então fica aí um alerta para nós, que a gente precisa aprender a parar de interferir nas atividades, nas tarefas que as crianças estão fazendo e deixar elas terem liberdade para explorar. E a gente ajuda sim quando necessário e se ela estiver em perigo, é claro. E também é importante deixar a criança fazer, se concentrar, se esforçar ali ao máximo, porque quanto mais ela faz isso, mais ela aperfeiçoa as técnicas ali requeridas, as habilidades manuais, a concentração, a atenção, a destreza. Mas essa tarefa vai sendo aperfeiçoada e concretizada no tempo da criança e pela exploração dela. E o que nós adultos podemos fazer nessa fase de força máxima da criança para contribuirmos com esse período sensível em que ela está. Cabe a nós fazer o que eu disse agora há pouco. A criança vai ficar por essa procura de exercer essa força máxima, esse esforço máximo, seja o físico ou seja esse lado mais intelectual, ali da entrega, de fazer aquela tarefa. E nós precisamos dar esse tempo que a criança precisa e oportunizar essas oportunidades diariamente para que a criança exerça esse período de força máxima. E claro, com segurança, mas também nós precisamos frear essa necessidade que nós temos de a todo instante fazer pela criança ou achar que ela não tem capacidade ou pensar que ela está fazendo errado porque ela não entendeu o que é aquilo. Então, se a sua criança não está machucando a si mesma, machucando a outra pessoa ou danificando o objeto, o material ou o ambiente, então tudo bem ela explorar, porque por meio dessas explorações ela vai entendendo, o aprendizado vai sendo concretizado. Pensando nisso, eu vou deixar algumas sugestões do que a gente pode fazer para ajudar a criança nessa fase da força máxima desse período sensível tão importante para o desenvolvimento das nossas crianças na primeira infância. Mas antes eu já te convido, se você está gostando desse conteúdo, vem aqui e deixe o seu like para mim, para não se esquecer. E caso ainda não seja inscrito no meu canal, considere se inscrever se o assunto sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância te interessa, porque é sobre isso que eu falo aqui no meu canal. Quais atividades que a gente pode fazer para ajudar a criança a colocar em prática essa força máxima? Pensando na força máxima no quesito físico, nós podemos utilizar de atividades da vida diária, atividades comuns da casa. Essa criança pode participar em que ela vai ser colocada numa oportunidade de realizar a força máxima. Então, atividades como empurrar o cesto de roupa até a lavanderia, carregar o cesto com as roupas que já estão limpas da lavanderia para o quarto, por exemplo, carregar itens que foram comprados, você fez compra no supermercado, está tudo lá nas sacolinhas ou nas caixas,
A criança pode carregar alguns itens e ajudar a colocar no armário, na geladeira. Ela pode ajudar a levar algumas sacolas de compras que você fez. Pode carregar um regador com pouca água para ir lá e regar as plantinhas. Pode também subir e descer escadas, porque a questão do esforço máximo, como eu já disse, não é só carregar e empurrar coisas, mas subir também, puxar coisas também. E quanto ao esforço do outro lado, intelectual, cognitivo, qualquer atividade que a sua criança esteja se empenhando ali. Por exemplo, uma atividade da vida diária é comer. Ela está se empenhando ali com aquela colher, com aquele garfo, para tentar pegar aquele alimento, se esforçando ao máximo para conseguir. Não vá lá e pegue você e dê para a criança, deixa ela. Ela vai se empenhar ao máximo e ela vai usar ali da sua habilidade, da sua inteligência para ver como que ela faz para aquela comida entrar ali. Então, naquele momento, é um momento de esforço máximo. Quando ela estiver tentando tirar um calçado, é um momento de esforço máximo de questão cognitiva, de concentração intelectual, de conseguir pensar, de planejar motoramente como que ela pode mexer com o corpo ali, mexer com aquele calçado para poder conseguir tirar ele. Também é uma oportunidade. Ela está aguardando uma roupa lá, numa gaveta, no guarda-roupa dela, e ela está pensando como que ela vai fazer para encaixar aquelas roupas de forma que elas fiquem organizadas uma em cima da outra para não cair. Entendem que no dia a dia a gente já tem N possibilidades de atividades e que sim vão trazer essa oportunidade para a criança de fazer a força máxima. Nós não precisamos sentar e planejar algumas atividades com alguns materiais, mas se você quiser, você vai ajudar a sua criança a fazer a força máxima brincando com massinha, e tem vários itenzinhos que vão fazer isso ao pegar uma faca para conseguir cortar a massinha, ou então uma forminha para conseguir encaixar e fazer o que tem na forminha, ou forminhas assim para tentar fazer um bolinho, um cupcake, ou ainda pegar a pinça e conseguir pegar essa massinha, o próprio ato de tentar tirar a tampa, a massinha daqui de dentro, a gente trabalha força máxima, lembra? Tanto físico como intelectual. Outra ideia, brinquedos de encaixar, vai estimular a força máxima da criança. Brincar com bola, chutar bolas. Olha o tamanho dessa bola perto de uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. Jogar bola com as duas mãos. Aqui o exemplo que eu citei, que qualquer atividade de tentar encaixar coisas ou desencaixar vai estimular essa força máxima. Aqui os cones, esse daqui é um cone de borracha, então ele é um pouquinho mais pesadinho. Também transportar de um lado para o outro, ou pegar a bola, tentar chutar essa bola para derrubar, ou jogar a bola com a mão para tentar derrubar. É um esforço máximo. Por quê? Porque é a bola que ela vai ter que jogar e ainda a força que ela vai usar nessa bola, tanto chutando como jogando a mão, porque é um cone um pouquinho mais pesado, ele não cai com tanta facilidade. Essa bolinha aqui é uma bolinha que tem peso, então bolinhas de meio quilo, de 1 quilo. Aqui uma escadinha funcional, eu deixei a escadinha para lembrar do exemplo de lá no parquinho subir pelo escorregador em vez de só pela escada. É um tipo de força máxima que essa criança precisa fazer e claro, se tem outras crianças a gente espera, ensina para ela o tempo que dá para ela subir no escorregador, mas subir pelo escorregador é um baita estímulo motor, inclusive de força, de coordenação motora para sua criança. E a escada também, subir segurando com as duas mãos, com uma mão, sem apoio, subir engatinhando, são várias oportunidades de força máxima que a sua criança tem. Sejam atividades da vida diária ou seja, então, utilizando alguns materiais. E falando de força máxima, me lembrei da hipotonia muscular. Como é importante as nossas crianças terem um tônus muscular bom, porque senão nós vamos chamá-la de preguiçosa. Não entendeu nada? Eu deixo como sugestão para você esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Te aguardo lá. Tchau!